Sony faz ligação internacional para o primeiro presente do Flamengo de 2025, Pedrão. Vamos falar sobre isso, tem informação sobre bilhões no Flamengo e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like, de verdade. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Finalmente, hoje Natal, Jingle Bell, Jingle Bell. Para você, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra, um Feliz Natal maravilhoso, dia 25 de dezembro. Que Deus possa abençoar você, toda a sua casa, meus seguidores, minhas seguidoras aí, e que seja um Natal feliz e farto para todos vocês, beleza? Vamos às informações do Flamengo. Pedrão, mas nem no Natal tu me dá essa folga? Não dou não, porque o Flamengo não para e as conversas, as negociações nesse período que parece uma calmaria, não tem futebol, tem mais, meu amigo, ó, papo daqui, papo de lá, aquela coisa, como você sabe, beleza? Muita paz, muita bênção, muita harmonia para você e todo o seu lar, beleza? Adaptação. Pois é, rapaz. O Léo Pereira está aproveitando as férias nos Estados Unidos, local onde o Flamengo fará a pré-temporada em janeiro, disputará a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. O Léo Pereira tá postando foto lá, rapaz, lá em Las Vegas, no meio do deserto, lá em Nevada, né, o estado de Nevada, lá nos Estados Unidos, né, curtindo um pouco aquelas coisas lá, toda lá. Publicou uma foto com a camisa do Ronaldo, depois na pré-temporada em janeiro vai voltar para os Estados Unidos, no meio do ano vai voltar para os Estados Unidos, a não ser que seja negociado, né? Vai para o Boca Juniors. Aliás, falando de jogador do Flamengo, daqui a 3 dias, meus amigos e minhas amigas, jogadores do Flamengo voltarão a frequentar o CT Ninho do Urubu. Isso porque o Carlinhos, o Lohan, né, esses atletas que entraram de férias no dia 27 de dezembro, sequer viajaram para o confronto contra a equipe do Criciúma, voltarão ao CT Ninho do Urubu. Cleiton, essa galera para ficar na ponta dos cascos aí, já vai bater um mês de férias. Lógico, a galera já está se cuidando. Aliás, estamos na terça, estamos na quarta, dia 25. Daqui a 3 não, daqui a 2 dias, né? Estamos na quarta, dia 25, quinta 26, na sexta-feira. Então essa semana, na sexta-feira, uma parte aí dos jogadores do Flamengo já se representa no CT Ninho do Urubu, CT Jorge Elal. E aí depois, só no dia 8 de janeiro, que a gente vai ter a representação do elenco completo do Mengão, já com o De Arrascaeta aí na ponta dos cascos, postou foto aí da seleção uruguaia, lá no CT da seleção uruguaia, ele tá passando lá as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, lá no Uruguai, sua terra natal, enfim, bem bacana, bem legal essa situação. Com dados, jornalistas, a gente vai fazendo um retrospecto, né? Vai chegando aí o final do ano, a gente vai pegando alguns dados e brincando com esses dados, é bem bacana. Com dados, jornalista argentino mostra que Flamengo foi o melhor campeão recente da história da Libertadores e Botafogo foi o pior. Na realidade, o Flamengo, nesse formato de Libertadores, com 32 equipes, né? São 32 ali na fase de grupos, depois tem o mata-mata, oitavas, quartas, semifinal. Nesse formato, o Flamengo é o time que tem o melhor aproveitamento. Em 2022, o Flamengo venceu todos os jogos, exceto um, que foi pro Tajeres lá em Córdoba, que foi roubado ainda, porque teve impedimento lá no gol do Tajeres, não tinha VAR à época, na fase de grupos, em 2022, e aí acabou que deixaram correr lá o gol do Tajeres. Mas é o seguinte, o jornalista Santi Dermantino, que acompanha o futebol sul-americano e a Libertadores de perto na página La Glória de América, exaltou os feitos do Mengão na competição. Ele classificou o clube como o campeão mais efetivo dos últimos anos, destacando os feitos do rubro-negro, sobretudo na campanha do ano de 2019, quando o Flamengo conquistou o tri, de forma invicta e tendo um dos melhores desempenhos da história. O Flamengo, minha gente, tá aqui, ó, dos últimos 5 campeões da Libertadores, há um claramente que foi mais efetivo e um claramente que foi menos efetivo. Começando pelo mais efetivo, o Flamengo de 2022 ganhou 12 partidas e um empate.
Campeão invicto com 94,9% de aproveitamento, quase 95% de aproveitamento, um tremendo número. O segundo melhor da história foi o Estudiantes de 69, mas saiu campeão em uma campanha de 4 partidas. O Estudiantes em 69, se não me falha a memória, teve 100%, mas eram 4 partidas, porque o campeão do ano anterior já estava na semifinal. Ganhou, vai para a final, então são 4 jogos, e de volta e de volta. Então, nesse formato atual, a melhor campanha da história, não é só dos últimos 5 anos, não, é a do Flamengo de 2022. Começou bem lá com o Paulo Souza na fase de grupo, depois acabou caindo. Aliás, é a melhor campanha do Flamengo em fase de grupos, 16 pontos. O Flamengo decidia tudo dentro de casa, né? Contra o Tolima, contra o Corinthians, contra o Vélez, que nem precisou muito porque definiu a parada fora, e também no confronto diante da equipe do Atlético Paranaense, campo neutro, né? Porque foi lá em Guayaquil. Fluminense e Botafogo foram os piores campeões da América. Após exaltar o Flamengo, Santi Dermantino prossegue com os números seguintes, e os 2 títulos do Palmeiras aparecem na frente do Fluminense e Botafogo. Os cariocas rivais do Flamengo tiveram os piores aproveitamentos dos últimos anos entre os campeões, mas aí também não importa muito, né? Ganhou, tá lá a plaquinha cravada na taça, mas na taça tem 3 plaquinhas. Na taça as plaquinhas do Flamengo faz mais peso que de qualquer um aqui do Rio de Janeiro, e a gente tem que salientar isso aí para deixar baixar a bola, deixar eles, né, no devido lugar deles, e espero eu que o Flamengo, nesse ano que vai entrar, de 2025, seja o primeiro clube brasileiro a estampar o brasão de 4 títulos da Libertadores. Essa camisa aqui, esse brasão aqui, quando foi subir, né? Essa camisa é de 2020, então por isso que tá só 2 aqui, mas são 3. E o Flamengo vai ter a oportunidade de botar 4. Nenhum time brasileiro tem 4 Libertadores. Você tem na Argentina aí, Independente com 7, mas você sabe que tem aquelas marotas lá, né? Você tem o Boca com 6, você tem o River com 4, você tem Estudiantes com 4, você tem o Peñarol no Uruguai com 5, por exemplo, né? Nacional tem 3 também, se não me falha a memória. Enfim, vamos torcer para que o Flamengo seja o primeiro tetra. Elenco bilionário. Flamengo divulgou nesta terça-feira a prestação de contas nos últimos 6 anos, período do mandato do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. No balanço, o valor do elenco rubro-negro é de 215 milhões e 800 mil euros. 1 bilhão e 368 milhões na cotação atual. Em comparação, o time de 2018 equivale ao valor de 47 milhões e 300 mil reais. Uma valorização de mais de 1 bilhão de reais que teve de 2018 para agora 2024. É lógico, tem inflação, tem essa coisa toda, mas a gente sabe, né, que o Flamengo contratou jogadores mais caros, jogadores que valem mais, jogadores de melhor qualidade técnica, como Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Gerson, enfim, Cebolinha, essa galera toda aí que de fato faz a diferença na equipe do Flamengo. De 477 milhões ao bilhão. Veja a evolução de receita bruta, agora é da receita, não só do elenco, nos últimos 6 anos, meus amigos e minhas amigas. A era Rodolfo Landim chegou ao fim no Flamengo, chega, né, no dia 31, na próxima terça-feira, daqui a um pouco menos de uma semana. No período, 13 títulos, contratações de peso, compra do terreno do estádio e receitas na casa do bilhão. Nesse Natal, o presidente, na realidade foi ontem, na véspera de Natal, o presidente do Flamengo divulgou uma carta com o balanço das últimas 6 temporadas e destacou a evolução das finanças do clube, né? Querendo, lógico, ali sair por cima. Mas é um fator importante, um fator da transparência do Flamengo. Em 2018, o Flamengo tinha uma receita bruta de 477 milhões. Em 19 subiu para 651. Em 2020 deu uma caída por conta da pandemia, aquele período que a gente passou, para 537. Em 21 subiu para 713. E em 2022 finalmente chegou na casa do bilhão. 1 bilhão e 43 milhões. 23 subiu mais um pouco para 1 bilhão e 71 milhões. E 24 tem uma estimativa de subir um pouco mais, principalmente por conta da Copa do Brasil, para 1 bilhão
194 milhões é uma estimativa e o Flamengo não vendeu os jogadores no início do ano. O que, lógico, inflaria ainda mais esses números aí, né? Ali para casa do 1 bilhão e 200, 300, 400. Segundo o Fábio Coelho, que é o novo CEO de o novo vice-presidente de tecnologia do Flamengo, que é presidente do Google Brasil, ele diz que a receita do Flamengo pode subir ao patamar de 5 bilhões por ano. Seria uma receita, assim, estupenda, absurda, realmente, se o Flamengo conseguir chegar nesse patamar dos 5 bilhões por ano. Rodolfo Landim deu uma declaração e falou: apesar do crescimento das receitas já no primeiro ano de gestão, em 2020 fomos fortemente impactados pela paralisação do futebol e proibição total ou parcial de público nos jogos, né? Parou o público, depois foi reabrindo ali de forma gradativa, o que afetou significativamente as receitas de patrocínio, bilheteria e sócio-torcedor. Mesmo assim, conseguimos chegar ao fim do primeiro mandato com um grande crescimento da receita recorrente e um fortíssimo superávit em 2021. Superávit que é você terminar a conta no azul, terminar positivo. Por exemplo, nesse ano o Flamengo terminou com superávit, mas com 3 milhões de reais em caixa, sobretudo por conta da compra do Carlos Alcaraz, o Charlie, e também do terreno que o Flamengo comprou. Foi no segundo mandato, 22-24, que colhemos nas nossas finanças os principais frutos do ciclo virtuoso iniciado em 2019. As conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores no ano de 2022 reforçaram a imagem de clube dominante no cenário continental e o impacto disso foi esperado. Dominante mais ou menos, né? A gente sabe que dava para o Flamengo realmente ter mais conquistas, o Flamengo ter conquistado mais títulos, né? Sobretudo de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, que o Flamengo meio que deu uma cagada pro brasileiro, né? Dava para ter levado mais a sério, sobretudo nesse ano de 2024, o Flamengo conseguiu resultados improváveis ali, com um time todo remendado por conta da Copa América, um empate nos últimos minutos lá contra o Atlético Paranaense em Curitiba, uma vitória absurda por 4-2 contra o Atlético Mineiro na casa do Atlético Mineiro, é incrível, freguês o Atlético Mineiro na casa deles, pro Flamengo, né? Depois venceu a Copa do Brasil lá e depois, quando voltou os caras da Copa América, o Flamengo não levou a ferro e fogo, não levou com seriedade, né? Essa competição, realmente uma situação bem triste. Dívidas bancárias. O documento divulgado pelo Flamengo também traz os gráficos das dívidas bancárias do clube. Segundo o Rubro Negro, os números cresceram na primeira gestão de 19 a 22, no entanto, os valores caíram nos últimos 3 anos, chegando à marca de zero. Zero em relação a dívidas bancárias, tá? Aí tem outras situações, que são contratação de jogador, que são parceladas, enfim, mas, gente, o Flamengo tá longe de ter um problema com isso. Lógico, tem que pôr o pé no freio. Fala de finanças, o torcedor rubro-negro já dá calafrios, porque a gente sabe o que a gente passou no passado com times assim paupérrimos, com uma receita horrorosa e com a dívida lá no alto. O Flamengo devia salários, faz mais de 10 anos que o Flamengo não deve salários. O que eu acho engraçado é que tem clubes no Brasil como o Corinthians, como o São Paulo, por exemplo, aí, que está contratando o Oscar, né, meus amigos e minhas amigas, né? O Flamengo não contrata o Oscar porque sabe que, salário... O que eu acho engraçado é que a mesma imprensa que criticou quando o Bruno Henrique renovou o seu contrato com o Flamengo por 3 anos, tendo 33 anos de idade, eu mesmo critiquei aqui, né? Porque acho que dava para ter feito um contrato de 1, de 2 anos ali, mas acabaram que botaram 3, porque ele estava jogando pra caramba ali naquele período, fez aquele golaço contra o Botafogo, fez o chororô, aquela coisa toda. A imprensa não critica o Corinthians, não critica o São Paulo, que tá fazendo essa contratação do Oscar, e sabe-se lá como vai pagar, porque o patrocinador vai dar um jeito, enfim. Flamengo não precisa... Lógico, tem os patrocinadores do Flamengo, mas o próprio Flamengo arca com as suas contas. E São Paulo, Corinthians, esses clubes todos aí pelo Brasil contratam como se não houvesse amanhã e quer que se dane. É um negócio assim realmente impressionante. Com a vitória sobre o Paulistano na última segunda-feira, o Flamengo garantiu a vice-liderança do NBB no primeiro turno. Com isso,
o Orgulho da Nação enfrentará o Vasco nas quartas de final do Super 8. A competição reúne os 8 melhores classificados do primeiro turno da NBB, que se enfrentam em jogos únicos do mata-mata. A equipe com melhor desempenho tem a vantagem de jogar em casa. O Flamengo enfrenta aí no próximo domingo, dia 26, né? Próximo domingo, ó, em janeiro, dia 26, o Vasco, às 11 horas da manhã, no Sport TV, beleza? Vamos conferindo aí, meus amigos. Ex-atacante do Flamengo revela que comparação com o Neymar lhe atrapalhou. Tô falando do Rafinha, rapaz. Lembra? Ah, Rafinha é melhor que Neymar. Rafinha é melhor que Neymar. E ele falou o seguinte: foi uma época muito boa. Até hoje eu sou lembrado pelos torcedores e ficou carinho e gratidão por tudo. É claro que tudo tem o seu lado positivo e negativo. Talvez esse peso foi colocado em mim por causa das comparações e acabou me atrapalhando um pouco, gerando uma cobrança um pouco exagerada, mas foi aprendizado e eu só tenho a agradecer pela minha passagem no Flamengo e por tudo que ela me proporcionou para a minha carreira, disse o Rafinha, beleza? Vamos avançando aí, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Landim se surpreende com decisão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, sobre venda de cadeiras cativas no novo estádio do Flamengo. Olha aí, o dirigente, que deixará a função no próximo dia 31, mostrou surpresa com a decisão do grupo de Luiz Eduardo Batista, eleito na Gávea, ao suspender ações sobre o assunto. E ele fala: dando continuidade às providências para a implantação do projeto, cumprindo a promessa de não onerar as finanças do clube com a construção do estádio, encaminhamos uma proposta ao Conselho de Administração, dividindo o orçamento em 2 partes, de forma que nenhum recurso da operação normal do Flamengo fosse destinado ao estádio. A ideia era tê-lo como um projeto totalmente autossustentável e independente. Com base nesse conceito, foi proposta a venda de 1.000 cadeiras cativas de forma antecipada e imediata, com desconto para sócios do clube que se interessassem, de uma forma a repor ao caixa do Flamengo todo o valor gasto até o momento. No entanto, fomos surpreendidos com a informação de que a referida proposta orçamentária, ao contrário do que determina o Estatuto do Flamengo, não será analisada pelo Conselho de Administração. E mais, ao cobrarmos a evolução das providências necessárias à realização da venda das cadeiras cativas à instituição encarregada de preparar todo o processo administrativo desta venda, recebemos a informação de que ela foi orientada por integrante do grupo que irá gerir o Flamengo a partir de 2025 a suspender toda e qualquer ação em relação ao projeto do Estado. Tá certo. Ah, porque já tinha reservado, já tinha mais de 380 reservas. Mas como assim? Quem são essas pessoas que reservaram? Aonde que o Flamengo publicou isso, que é ter reserva? Que o torcedor não sabe? Não. E outra, você vende a cadeira cativa e depois você não pode vender aquele ingresso. Você ganha aqui, mas perde ali no futuro. Não tem que vender, tá certo. De acordo com o jornalista Thiago Asmar, o pilhado Felipe Luiz, novo treinador do Flamengo, ligou para Roberto Firmino, do Al-Ahly da Arábia Saudita. Olha aí, pessoal. O clube rubro-negro, segundo o jornalista, deve oferecer um contrato de 3 anos ao atacante que joga no futebol saudita, e o Flamengo cada vez mais avança por essa contratação de Roberto Firmino. Ele tem 53 partidas pela equipe do Al-Ahly, 15 gols, 10 assistências, 148 minutos que ele precisa para participar de um gol. Será, rapaz? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Feliz Natal para você e toda a sua família. A gente volta aqui de tarde. Tamo junto. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão. Saudações de Brunegras.